Olá, gente do YouTube, meus amigos, inscritos. Estamos aqui para mais um vídeo, né? Gravando mais um vídeo. Hoje eu vou dedicar esse vídeo para os jovens, para os idosos, né? E daí vou contar uma parte de uma história que se passou comigo, né? Só uma parte, porque se eu for pegar lá de trás e vir contando, dá um livro de 200 páginas e possivelmente não vai ser importante para ninguém, porque todos nós temos um livro para escrever. Mas hoje quem deixa aí uma, uma biografia, né? Só pessoas ilustres, pessoas famosas, né? E o nosso livro acaba quando a gente morre e na esperança sempre de ir para junto de Deus, né? Então eu vou contar essa página hoje, inspirado até numa pessoa aqui de reserva. Eu era agora à tarde, eram cerca de 2h30 da tarde, eu resolvi sair de casa, estava um pouco monótono, né, sozinho, e daí você fica remoendo muitas coisas e é ruim. Então é bom a gente dar sempre uma voltinha, conversar com algum amigo, né? Então justamente essa mulher que eu conversei é a dona Solange, ali do lavador do Ivo, esposa do Ivo, conhecido aqui em Reserva por muita gente, né? Ele é muito antigo aqui, e ela também, né? Ela é nascida aqui, criada aqui, e é uma pessoa muito do bem, muito simples, humilde, né? É aquela pessoa que para conversar com as pessoas, dá atenção. Então eu gosto muito dela por causa disso, dessa humildade dela, né? E é coisa que todo ser humano gosta é conversar, principalmente gente idosa, velho como eu. Né? Você sempre tem um prazer enorme de estar contando alguma história, alguma coisa tua. E ela, hoje a gente conversar até a respeito de filhos, como é que tá virando hoje a coisa, como é que tá, como é que não tá. Então isso naquele momento eu ia gravar meu vídeo agora por volta de 5 6 horas da tarde. E daquilo falou, não, hoje eu vou ter que contar a minha história de uma coisa que aconteceu para mim. E isso é um alerta para para todos os jovens, adolescentes, já que se entende como já muita coisa, né? E os jovens e os mais maduros um pouco, em relação aos pais, aos idosos, que eu espero que, para quem eu me dirigir, que sirva de um testemunho até, eu penso falar uma história, mas de repente vira até um testemunho do que eu vou falar. Então, eu vou falar sobre a minha mãe, sobre minha mãe, né? Mas voltando um pouquinho aqui, essas coisas que eu vou contar para vocês, gente, isso aí se acentuou muito dos anos 2000 para cá, né? Que quando foi em 2002 a primeira eleição do presidente Lula, né? Que daí veio o PT mandando no Brasil e o estrago que o PT fez na sociedade, ele é irreversível, praticamente irreversível, né? Eu venho falando isso, questionando quase todos os vídeos que eu faço sobre, sobre esse partido aí. Eu critico muito, porque eu vivi esse partido inteirinho até agora, a história dele e o que vem acontecendo no Brasil, na destruição das famílias, da nossa religiosidade, enfim, de várias coisas, né, que o brasileiro natural vivia antes dessa data de 2002 para lá. Existia essas coisas que está acontecendo, existia, mas era em menos
era menos provável que isso acontecia assim sempre. E naquela época tinha ainda esses hospitais que recebiam os idosos que estavam lá com problema de saúde mental, essas coisas todas aí. Infelizmente era assim. E depois foi melhorando, né? Porque daí esses hospitais foram sendo desativados, ainda existe, né? Por motivo óbvio, claro que precisa, né? Mas a maioria hoje dos nossos idosos é cuidado pela família. Ficou essa responsabilidade para a família. E daí é onde que se acentuou mais essa aversão, talvez, aos pais, os nossos pais, quanto em relação aos filhos, né? Porque a pessoa, todo mundo vai envelhecer, né? Mas a gente, quando jovem, pensa que não, né? Então, e o pai e a mãe estão sempre cuidando, zelando, né? Instruindo, encaminhando, dando os conselhos bons, que geralmente muitos filhos não absorvem aquilo e vai por um outro caminho, né? Um pouco revoltante até, e segue. É a vida que segue e ele vai crescendo dessa forma, muitas vezes doutrinado dentro das escolas, né? Principalmente na escola superior, é onde está mais visível isso aí. Mas existe nas escolas inferior também, que é segundo grau, e por aí. E mais aquela impetuosidade do jovem. Isso é natural de todo jovem, né? Ele acha que ele sabe tudo, que ele conserta o mundo, que aquele cara que é influenciador tá certo, ele acredita nas mentiraiadas que existe na rede social hoje de político, né? Desses políticos mais esquerdistas, principalmente. Então ele inflama o jovem. E o jovem vai nessa, porque ele já é inflamado, porque ele está com a adrenalina toda para, né, com aquela juventude, com aquela vontade de fazer e acontecer. E isso vai causando uma coisa desesperadora até nas famílias, na igreja, né? Então, mais ou menos é por aí que eu estou querendo seguir e contar. Agora começar a falar da minha história. Tá bom, gente? É, daí, uns anos atrás, eu ainda tinha minha mãe viva, já com 77 anos. Então, ela estava morando comigo, perto de mim, numa casinha que eu e um cunhado meu construímos para ela, porque ela estava em Califórnia na época e muito sozinha, e já muito é, doente e precisando sempre tinha que ter alguém. E as pessoas da família ajudavam, mas daí tinha que ter uma pessoa meio diária com ela, né? Mas ela sempre foi muito apegada a mim, muito, muito. Isso é uma história do passado, né? Que veio até a hora da morte dela. E daí ela queria sempre estar perto de mim, foi então que eu, já pela terceira ou quarta vez, trouxe ela para perto de mim. Mas daí a minha mãe sempre foi uma mulher muito, assim, um pouco difícil de conviver com ela, por causa do o nível intelectual dela não batia, às vezes, com o nível intelectual da pessoa que morava comigo. Então causava muito desafeto, às vezes um pouco, de repente dava uma encrenquinha lá, uma coisinha. Sempre isso sarava, sabe? Mas sempre tinha isso aí, essas rusgas. Por causa que ela defendia demais eu, né? E talvez deixava de olhar o lado da pessoa que morava comigo. E eu sempre estava no meio desse tiroteio, né? Para consertar, porque eu não podia renegar minha mãe, que toda a vida me ajudou, né? Jamais eu poderia fazer isso, como não fiz, né? Falhei muitas vezes com ela, né? Então aquilo vinha
já era bem visível esse mal-estar que existia entre a nora, a sogra e eu no meio dessa, tentando consertar, né? Nós já tínhamos 3 filhos com essa pessoa, não vou citar o nome dela aqui, porque hoje ela vive com outra pessoa, mas se ela vir ver meus vídeos, ela vai saber que é ela. Então eu não culpo ela, jamais vou culpar, né? Então ela tinha essas diferenças, como tinha também comigo. Porque eu tive dois outros, eu tive 3 relacionamentos e 2 veio me consertar também. Eu errei muito, eu era errado, era uma pessoa vinda do passado, com aquelas ideias de machismo, de tanta coisa. Mas isso foi sendo tirado justamente por essas mulheres. Então, por isso que eu acho que Deus sempre teve um propósito comigo e eu sempre desviei desses propósitos, mas Ele sempre me castigou de uma maneira branda, porque ela disse, não, agora você vai morar com a pessoa determinada assim. Ela vai te arrumar você nessa situação aqui, e foi por 19 anos, esse um deles, e depois um também foi por 18, foi uma coisa assim. Então esses 2 relacionamentos chegou perto de 40 anos. E foi bom, porque eu aprendi bastante, talvez elas aprenderam muito comigo também, porque eu tenho muitos defeitos na minha vida, muito, né? Eu faço a autoanálise minha como homem e vi muitos defeitos em mim, mas eu sempre fui trabalhador, toda a vida, e responsável aonde eu estava trabalhando com as empresas e também na vida particular de empresas que eu tive. Eu sempre fui trabalhador, lutador, mas precisava dar uma modelada em mim, né? Como foi acontecendo e hoje eu estou modelado. Mas então daí a minha mãe nessa época caiu doente. E começou ela foi internada aqui no hospital de reserva, depois foi internada em Telêmaco Borba por mais de 2 ou 3 vezes. E daí voltava, a gente ficava cuidando. Tinha uma mulher também que ajudava a gente a cuidar para dar banho nela, né? E tudo, mas num determinado momento ela piorou mais e a gente levava para cá, não tinha jeito. E daí foi quando, pela última vez que ela foi internada, um pouquinho antes, eu que cuidava dela, porque a mulher saiu, a minha ex-esposa não tava meio assim, tava um clima diferente, e daí eu não tinha uma pessoa para cuidar da minha mãe. E daí eu mesmo tive que cuidar. Eu mesmo fui cuidar. Porque não tinha como, eu tinha que cuidar, porque senão minha mãe perecia na cama, na casa que ela estava morando, de a par com a minha. E isso aconteceu num momento assim, impróprio, né, até. Eu também tinha que meus afazeres, né, porque mas também tinha a garantia dela, porque ela era uma mulher bem aposentada, como professora que foi durante 25 anos, estadual. Então, daí falei, eu vou cuidar. É minha mãe, eu tenho que cuidar. É coisa que não acontece hoje para muitos filhos. Muitos filhos. Não é toda regra tem exceção, mas tem muitos filhos hoje, uma grande maioria, que não olha esse lado. E daí que Deus me fez mais uma vez para consertar a minha ignorância em relação às pessoas idosas e principalmente da minha mãe. Principalmente pela minha mãe, que tanto me ajudou. Então ela caiu de cama, tinha que trocar ela, tinha que dar banho nela, e essa responsabilidade recaiu sobre minhas costas. Uma coisa que eu nunca esperei. Eu ter que pegar minha mãe, levar num banheiro para tomar banho, ou por uma necessidade, até que ela estava mais consciente ainda. Então aquilo me causava um constrangimento muito grande pelo motivo de eu ter que estar olhando as partes íntimas da minha mãe e trocando ela, cuidando.
porque daí ela foi piorando, e daí para levar ela no banheiro era um sofrimento, porque eu tinha uma cadeira de roda, mas não era uma cadeira adequada para banho, era só para sair com ela, porque ela não caminhava. E, e aquilo foi me causando, eu fiquei muito deprimido com aquilo, porque eu via naquilo, eu falei assim, poxa, mas o que está acontecendo, não é mesmo? Por que eu tenho que passar por isso? Né? Eu tenho uma irmã, mas ela estava a 1.200 quilômetros longe e ela não podia estar perto para fazer esse negócio, porque ela faria com o maior amor do mundo, que ela faria pela minha mãe também, que é mãe dela. E daí eu ficava, trocava minha mãe, levava ela no banho para dar banho. O meu sofrimento no banheiro, porque ela era uma mulher pesada. E, e daí eu tinha que ficar segurando ela, equilibrando debaixo do chuveiro. Na verdade, eu tomava um banho junto, quase, com ela, porque eu se molhava tudo, deixava aquela cadeira já no jeito para a hora que eu conseguia lavar as partes íntimas dela. É. E Deus foi me mostrando muita coisa. Eu fui aprendendo naqueles momentos, eu comecei a pensar no passado, no que eu tinha feito, no que eu tinha causado para ela. Mas eu fui em frente, dava banho nela, trazia ela para a cama de novo e eu já tinha o forro certinho arrumado, que eu arrumava, aquelas roupas sujas dela, suja, eu levava no lavador de roupa, no tanquinho, batia tudo, aquelas roupas. E a minha ex-mulher não vinha para me ajudar. Mas depois Deus tocou no coração dela também, e ela se redimiu de tudo aquilo, porque ela era uma pessoa boa, né? E começou a me ajudar daí me facilitou mais, porque na hora de limpar minha mãe, ela fazia esse serviço, coisa que eu não queria fazer, mas infelizmente caiu. Deus me mostrou o que é a realidade da vida das pessoas quando ficam, desculpe a emoção, né? As pessoas quando ficam idosas e você vê, se ela cai num hospital, ou num internamento, num negócio, tudo, você não sabe o que acontece com o teu pai, com a tua mãe, porque você não entra lá, você não vê, você não quer sofrer, você quer curtir tua vida, com a tua família, mas esquece que o teu pai, a tua mãe precisa de você a todo momento, porque depois que a gente fica velho, é a hora mais precisa que a gente precisa de um filho perto da gente, né? Porque todo idoso ele fica esquecido, ele fica em segundo plano, tanto fica em segundo plano que ele até morar num lote na casa de um filho, ele fica lá na parte de trás, né? E muitos filhos sentindo vergonha porque o pai tá biruto, o pai tá isso, tá aquilo, coisa que eles criam na cabeça, né? Eles não entendem que o pai tá velho. A gente quando volta a ser, fica velho, nós queremos conversar, nós queremos se comunicar com as pessoas e nós somos rejeitados pelos jovens. Infelizmente é assim. E você é jogado lá no canto. Muitas vezes, eu repito de novo, não há regra sem exceção. Tem filhos que são filhos de verdade. Mas hoje nós temos uma grande maioria que esquece do pai e da mãe. Certo? Porque eles fazem vergonha. Mas ele, quando ele era criança, que o pai e a mãe estavam limpando a bundinha dele, ele fazendo arte, ele fazendo coisa na adolescência, e na juventude dele também, fazendo as cagadas que eles fazem todos os dias quando são jovens, eles não lembram. Eles lembram que eles vão passar vergonha mais pra frente.
porque o pai está velho e a mãe está velha, certo? Então Deus veio e me deu a correção certinha para mim quando ele me fez eu ter que fazer todo esse trabalho que uma pessoa que deveria ser mulher fazer. Infelizmente a pessoa que trabalhava comigo, para mim, para ela não sei o que aconteceu, mas ela achou melhor parar e saiu. Certo, ela não estava aguentando a carga, porque não é fácil mesmo. E então caiu aquele peso na minha mão. E daí as coisas foram acontecendo, né? E daí eu tive que levar ela tinha vindo recentemente do hospital de Telêmaco Borba, né? E daí ela voltou, mas não reagiu nada mais, sabe? Ela começou, ficou daquela forma. E eu notava que ela veio com uma manchinha acima das nádegas dela, ali no começo da espinha ali. Eu vi uma manchinha pequenininha. E a gente dava banho nela, eu segurava ela, porque a minha mulher não aguentava. E aquilo para nós, falei, mas que manchinha essa mulher? Ela não tinha essa mancha aí. E as coisas foi. E daí quando ela voltou a piorar. E daí aquele dia foi um dia muito atribulado para mim, porque eu não tinha um carro para levar ela, eu tinha que levar urgente. Daí eu liguei para saúde de Embaú, até que veio uma ambulância para levar ela. Uma ambulância toda muito ruim, na verdade, o vidro de onde vai o paciente ali quebrado. E daí ela foi, eu lembro que nós colocamos ela naquela cama, né, dentro da ambulância ali. E a estrada de chão, imagine, né? O cara começou a correr um pouco porque era urgente, né? Daí eu junto com ela, mas o carro pulava e ela pulava junto, assim, ela tava. Ela não sentia nada, ela tava já um sintoma assim que não ia aguentar muito. Mas enfim que nós conseguimos chegar. Levei ela foi para Telêmaco Borba, né? E lá internei ela estava no pronto-socorro do hospital. Daí veio o médico e deu uma examinada nela e chamou eu do lado e falou, olha, tua mãe tá com um problema seríssimo. Era justamente aquela manchinha. Ela tinha virado um furo e que ele mostrou, ele virou ela para mim assim, falou, tá vendo isso aqui? Ela tá com uma infecção muito grande. Nós vamos tentar reverter essa infecção, mas é difícil, né? E daí ela foi internada mesmo no hospital e naquele primeiro dia já começou a ser medicada num quarto separado, diferente, né? Que ela tava com aquele problema, então não podia ficar na mesma ala de outros pacientes, né? E eu junto dela, eu comecei a ficar desesperado, assim, falei, poxa vida, minha mãe com isso agora, porque era uma coisa terrível mesmo, que eu vi com meus olhos, né? Eu já tinha avisado a minha irmã também lá em Goiás, né, que ela mora ainda até hoje, e, e ficou aguardando, eu cuidando dela ali, e daí ela deu uma recaída grande mesmo daí. E daí ela esmoreceu, e daí eu estava sentado do lado dela, naquele quarto, cansado, né, que eu estava. Ela chamou pelo, ela deu uma sobrevida a ela daquela coma que ela estava entrando e ela gritou para mim assim: Jesus, Jesus, vem aqui, chamando eu. E eu levantei e fui nela. Ela olhou para mim assim. Eu falei, meu Deus do céu. Aí me veio aquela vontade de falar para ela de mãe,
É eu que estou aqui. É, é. Eu quero pedir desculpa para a senhora, perdão por tudo que eu fiz para a senhora de errado. E muitas vezes eu deixava, esquecia a senhora e a senhora que sempre me procurou e fez tanta coisa por mim. Ela falou, ela deu risada. Ela deu risada para mim e falou: Não, você, meu filho, você está perdoado faz tempo, faz muito tempo. E ali ela não conversou mais comigo. E aquilo me doía dentro, sabe? E daí chegou um momento que eles tiveram que levar ela para um outro quarto, onde tinha oxigênio, umas coisinhas lá, e estava em observação e tomando aqueles antibióticos mais fortes que tem e nada resolvia. E naquela noite que ela veio a falecer, né, foi um dia só nesse quarto. Eu estava com ela e quando chegou umas horas da noite, ela estava respirando por um tubo de ar já, né? No nariz aqui. E aquela canseira, porque faltava ar para ela bastante, né? E eu adormeci. E de repente eu acordei e vi que ela tinha piorado mais ainda. Eu fui, chamei as enfermeiras, tudo. E já isso já estava amanhecendo o dia. Daí chegou o médico já de plantão, que faz aquelas visitas cedo já. Daí já achou por bem entubar ela. E ali foi entubada e eu, daquele momento em diante, eu não consegui mais ver minha mãe. Ela foi para UTI e lá nisso a minha irmã estava viajando já, vindo, e quando ela chegou, era por volta de meio-dia, ela chegou em Telemaco Borba de ônibus, né, que ela veio. Aí nós ficamos conversando até na hora da visita, que era 3 horas da tarde, se eu não me engano. Daí nós ficamos conversando e tal, na esperança que ela ia se recuperar na UTI, porque ela estava entubada. E daí, quando chegou lá de visita, entrou minha filha, a Daniela, e ela na visita. E eu falei, não, vai você porque você não viu ela faz tempo e você vai ver ela. Deu lugar para ela. E para minha filha, né, que foi. E quando chegou lá, ela tava na ânsia da morte já e ela veio. A hora que a minha irmã chegou, parece que ela tava esperando a minha irmã chegar só. Ela olhou para minha irmã, olhou e morreu. Morreu. E daí era um dia que começou uma chuva muito forte em Telemaco Borba, muito forte mesmo, chuva de vento. Ficou aquela agonia, aquela tristeza toda no coração da gente. Morreu. Eu acho que ela foi pro céu. Espero que sim. Então é isso aí que eu quero passar para as pessoas, os jovens, para que não venha ter esse arrependimento que eu tive na minha vida. Tá? Eu peço para vocês, os jovens, escute os idosos na tua casa, perca tempo com eles, porque é muito bom quando um filho ou uma neta vem e para e conversa com a avó, com o vô. É muito gostoso, eles ficam felizes. Eu quando vejo algum do meu filho, eu fico muito feliz mesmo. Mas eu preciso conversar e o que me restou hoje, na verdade, bastante foi muitos amigos. E através das redes sociais a gente encontra velhos amigos de tantos anos atrás, que também hoje estão na mesma situação, outros mais novos. E então a gente fica feliz de estar encontrando essas pessoas. Hoje eu me comunico através do canal que eu tenho no YouTube e também no Facebook.
E às vezes sou corrigido até por um dos meus filhos que, largue disso, mas eu não posso largar. Eu tenho meus amigos, e essa é a riqueza maior que a gente tem, como tem meus filhos que estão tudo trabalhando, lutando pelas vidas deles, né? E daí eu venho pedir para os jovens que não esqueçam os seus idosos na casa. Não joguem eles para as traças, não deixem eles em segundo plano, né? Você é simples, você raciocina. Então, pense que ele tem um passado, ele tem as ideias dele e você não vai mudar isso aí. Não adianta você falar assim, o pai tá delirando, o pai tá... Não, escute ele. Se você tem outras ideias, continua com as outras ideias, mas escute a ideia do teu pai ou do teu avô, que seja. Né? Porque eu passei por toda essa experiência, depois já com uma certa idade, eu tinha mais de 60 anos já, quando eu vim fazer isso, e graças a Deus que Deus me mostrou. Me colocou naquele momento para fazer isso que eu fiz pela minha mãe. Você fez tudo? Não. Não. Aquilo ali era um momento que Deus estava me mostrando o que é um idoso, o que é uma vida e o que é o sofrimento. Só que uma coisa eu falo para vocês: a minha mãe, quando esteve perto de mim, morando perto de mim, ela tinha com quem conversar. E eu escutava tudo que ela falava. Ficava horas conversando com a minha mãe. Eu nunca me importei de ter vergonha da minha mãe. Não. Nunca me importei. Para te falar mais uma coisa só, eu trouxe uma vez ela aqui em reserva, que ela queria vir, ela estava bem andando ainda, mas ela tinha problema de urina, e no fim, a hora que ela me falava lá perto do Lobas, estava com vontade no banheiro, eu vim descendo para a rodoviária, procurando um banheiro, e eu não vim encontrar um banheiro no cartório, que era do seu Rubens ainda, né? Ou era já do finado Prachum também. E daí ela foi, eu pus ela no banheiro, ela foi fazer o xixi dela, ela se molhou toda. E daí eu não tinha uma roupa para dar para ela. O que eu fiz? Eu peguei uma blusa e pus em volta dela, fui na rodoviária e sentei ela. Ela com certeza estava consciente, ela sabia que ela estava toda molhada de xixi, mas eu não fiquei com vergonha de ninguém, não. Eu peguei minha mãe, coloquei dentro do ônibus, forrei para não ficar ali tentando dar uma... para não molhar o banco, não sujar, né, no caso. Mas aquele cheiro sempre aparece dentro de um ônibus fechado. Mas eu não fiquei nem um pouquinho constrangido, nem um pouquinho com vergonha. Isso eu falo do fundo do meu coração. Então, se você tem vergonha do teu pai, você devia se enxergar. Tá? Por quê? Porque você também vai ficar velho, meu amigo. Você vai ficar velho. E que essa juventude que está crescendo hoje vai ser pior do que era. Você vai ser esquecido muito mais rapidamente e você vai ficar lascado, internado dentro de algum lugar, ou alguém cuidando de você, fazendo lá o que quer, às vezes, né? Tá certo? Então fica aqui esse alerta para as pessoas idosas, tá? E a coisa mais gostosa que eu tenho é de me lembrar da minha mãe, das burrices que ela fazia, das coisas boas que ela fazia, de tudo que ela fazia, né? Eu tenho minhas lembranças boas com a minha mãe. Entendeu? Então é isso daí, um forte abraço para todos e até amanhã.